leio, né? Não tem nada não, filho. Estamos voltando, meus irmãos, novamente, porque, olha, a coisa é impressionante o que nós estamos ouvindo nesta live, viu? Olha, é um despertamento geral. As palavras que estão saindo dos lábios do pastor Carlos Cardoso. É coisa impressionante, é um despertamento para a igreja. Olha, Deus preparou ele, Deus está chamando o povo para parar de brincadeira, cuidar da sua vida espiritual, voltar para o altar, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Nunca tivemos um momento tão sublime da volta de Cristo como esses dias. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar. Vamos fazer a segunda live agora com o pastor Carlos, para dar sequência a muitas perguntas. E o povo quer saber das coisas. Isso é muito importante para todos nós estarmos atentos aos sinais que se seguem na área tecnológica, na área política, religiosa, bélica, econômica, deste mundo globalizado que nós vivemos. Então, estou esperando o pastor Carlos entrar aqui para nós continuarmos a nossa conversa, muito boa, uma das lives mais interessantes que nós estamos fazendo, e a prova disso que são quase 1000 pessoas que estão aqui conosco, né? Agora apreciando tudo que está acontecendo, e como Deus está usando o seu servo para revelar grandes segredos relacionados com a volta de Jesus, né? Nós estamos vivendo este princípio de dores, né? Há um controle já absoluto, né, dos povos, né? Você chega num lugar para outro, já sabe tudo pelo seu rosto, pelos digitais. Então a coisa está muito bem adiantada nesse aspecto, né? Então Jesus está voltando. Estamos esperando o pastor Carlos novamente aqui para nós darmos sequência à nossa live, porque há muita gente que está interessada no assunto. Eu também estou muito interessado neste assunto, muito bom, tanto eu como minha mulher. E muita gente aqui está vibrando com o que está ouvindo, né? Nesta live, que nós não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui para mostrar as verdades relacionadas e correlacionadas com a vinda de Jesus. Então estamos esperando novamente o pastor Carlos entrar novamente. Pastor Carlos, ele disse: eu estou aqui, mas eu não estou vendo o senhor. Eu quero que o senhor me dê um sinal aqui, pastor Carlos. Pastor Carlos Cardoso. Pronto, está aqui. Aleluia. Ele vai entrar agorinha mesmo e nós vamos dar sequência. Falei com o pastor Carlos que era só uma live, mas o assunto é tão interessante, tão palpitante, que eu convidei ele para nós fazer a outra live, né? Então já aceitei ele, estou aguardando que o pastor Carlos apareça aqui no vídeo para nós sequenciarmos neste assunto tão interessante a respeito da globalização. Depois vamos falar sobre o chip, vamos falar sobre a elite global, já falou. Vamos falar como ficará a China e a União Europeia e a Rússia após esse isolamento. Vamos falar sobre a construção da Rota da Seda. E tudo isso agora, pastor Carlos Cardoso. Agora sim. Pronto. Glória a Deus.
Estamos? Então vocês fiquem atentos. Podem ir entrando aí, vão entrando que vamos recomeçar. Aí está o pastor Carlos. Pastor Carlos, olha, o povo está gostando, ansioso, perguntas, e estamos aqui com mais de 1.000 pessoas. No YouTube, pastor, também no meu YouTube passou de 1.000 e voltou, passou de 1.000. Pega uma água. E, pastor, deixa eu falar algo para o senhor aqui. Essas lives vai ser passada na Rádio Unção em São Paulo. Eu tenho um programa na Rádio Unção. Vai ser passado também na Rádio Rio das Garças, que é lá em Itarema, no Ceará. Eu tenho um programa lá, eu vou passar essa semana. E eu tenho também os canais, né, do irmão Gésley Galvão, que é Notícias Crente Maranata, ele vai replicar, são canais grandes que vão replicar essas lives aí para o Brasil, ficar atento a esse assunto, né? São parceiros, né, que estão aí conosco nessa divulgação do Reino de Deus. E as rádios, nós estamos com uns programas de rádio também divulgando a volta de Jesus. Glória a Deus. Pastor Carlos, nós sabemos que após essa pandemia, o lucro vai ficar com a China. O lucro vai ficar com a China, né? Após esse isolamento, vai ficar com a China. E porque aqui, você sabe que a China, ela está construindo 13.000 quilômetros de estrada, chamada Rota da Seda. Então, essa construção da Rota da Seda, ela tem um papel muito importante, porque ela vai interligar a Europa e anular a América do Norte. Vai ficar Euroásia. Então, eu lhe pergunto, tudo está sendo montado já, essa preparação já é um adestramento, na minha visão, para a grande batalha do Armagedon, não é assim? Sim. Na minha visão, a batalha do Armagedon começou no dia 23 de março de 2019, quando Donald Trump declarou as colinas de Golã pertencentes a Israel por herança. Então, veja bem, até 2019, quem se achava dono das colinas de Golã era a Síria, porque as colinas de Golã ficam a 60 quilômetros de Damasco. Então, o que acontece? Quando Donald Trump declara, ele pode agora colocar armamento americano para a guerra de Gog e Magog. E existe uma declaração dele já para Benjamin Netanyahu, que os dois iriam guerrear juntos a guerra de Gog e Magog. Existe uma declaração dele já para Benjamin Netanyahu, que formou esse governo de coalizão agora, né? Que é algo inédito. Nós estamos com 2 primeiros ministros de Israel. Benny Gantz, que é de esquerda, amigo dos palestinos, e Netanyahu, que é de extrema-direita, ligado aos Estados Unidos. Então, olha só, nas colinas de Golã nós temos petróleo, e todos sabem também que Israel achou uma reserva de gás gigantesca no seu território. E Israel criou um gasoduto para abastecer a Europa. Ele já criou, já está lá na beira da Grécia já. Só que Israel ofereceu gás mais barato para a Europa do que a Rússia. E a Rússia se aliou à China para quebrar os Estados Unidos e Israel. Essa é a ideia. Por quê? A Síria, aquela rota da Síria ali também de guerra que está ocorrendo na Síria, é tudo por causa do domínio do petróleo e do gás. E quem comanda aquela região ali é exatamente a Rússia, né, que são um dos países da guerra de Gog e Magog. Então, essa quebra dos Estados Unidos afeta inteiramente Israel. E isso, nós sabemos que Israel detém muito poder atômico também, que não é divulgado. E os Estados Unidos, protegendo Israel, estabeleceria uma guerra que eu acredito que é a mesma visão que a sua, que é o segundo cavaleiro do Apocalipse. A guerra de Gog e Magog acontece
exatamente após o arrebatamento. Então, surge o líder global e vai gerar um caos. A guerra de Gog e Magog, ela estabelece um caos, né, em toda essa região, para se gerar, então, a fome global, que é o terceiro cavaleiro. Então, a rota da seda, ela é uma guerra entre Israel e os Estados Unidos. Questão econômica está bem afetada sobre isso também. Tem mais alguma pergunta? A China certamente dará poder à União Europeia, né? Nesse contexto. Sim. Então, a gente tem que entender o seguinte: o que é o iluminismo? Os Illuminati. Surgiu na Bavária, né, em 1700 e alguns anos, que eles criaram a ideia de governo mundial, e aí veio o zionismo, ou sionismo, que aí vem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial arquitetada por essa elite, vem a morte de 6 milhões de judeus para estabelecer o Estado de Israel, porque se 6 milhões de judeus não morressem, Israel não existiria. Então, através do pânico, o mundo se comove a favor de Israel, Israel surge no cenário mundial, e vem a ideia messiânica de um líder. Quem é que controla o mundo não é a China. Quem controla o mundo são 13 famílias. Então, a China só está sendo o protótipo da marca e do sistema da besta. Todos nós temos que olhar da seguinte forma, reverendo Napoleão. O que está acontecendo na China vai acontecer no mundo todo. Entendeu? O controle totalitário. Outra questão, vamos assimilar o Brasil à China. Então, a China só é uma peça no quebra-cabeça. O poder está nos bancos da Europa. O poder está no sistema dessas famílias. Que muitos, alguns anos atrás, chamavam de teoria da conspiração. Hoje já está declarado o poder e a influência dessas famílias sobre o mundo. E o que eles querem vai ser estabelecido. E outra coisa que o povo tem que entender, eles são judeus. As famílias são judias do poder mundial. E judeu conhece a Bíblia. Sim. Todos, os Rothschilds, né? Toda a cúpula dessas famílias são donos do mundo. Aí existe um vídeo, tem um vídeo, né? Pena que a gente não pode mostrar aqui, mas tem um vídeo do Papa Francisco diante deles. E o que acontece quando uma pessoa está diante do Papa? As pessoas beijam a mão do Papa. Nesse vídeo, o Papa se prostrou e beijou a mão de todos os Illuminati. Tem um vídeo. Ele se prostra e pede a bênção para os donos do mundo. Ele só está obedecendo o que eles querem. Então, essas famílias do controle é uma família altamente influenciada pelo poder de Lúcifer. É muito espiritual. O problema é que o povo não quer espiritualizar. Agora, vamos lá, reverendo. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Essa nação é uma nação muito próspera, é uma nação que o evangelho ainda está aberto, que nós podemos estar aqui pregando o evangelho. Mas o Brasil já está ligado totalmente à China também. Então, vamos lá. O consórcio do Nordeste. Quem é o dono do consórcio do Nordeste do Brasil? A China. Dória, governador de São Paulo, tem escritório na China. E assim que o governo Bolsonaro assumiu, a cúpula do PSL foi na China para trazer o sistema de reconhecimento facial para o Brasil. Agora, olha só. Quando a minha visão em questão de política é que não existe esquerda e direita. Hoje, esquerda e direita trabalham para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? O poder do globalismo. Então, Bolsonaro ele criou uma lei idêntica da China no dia 10 de outubro de 2019, que é o cadastro, o supercadastro do governo Bolsonaro. O que é incrível desse cadastro, reverendo, que é semelhante ao da China. O governo, o presidente não pediu a bênção da Câmara de Deputados nem de senador, foi aceito na hora, que é o quê? O governo brasileiro já controla os cidadãos por íris dos olhos, reconhecimento facial, massa corpórea, digital e voz. Então, o que é esse supercadastro?
Todos os cadastros que nós temos no SUS, no MEC, banco, tudo que você compra está ligado a um único cadastro hoje que nos monitora. Aí o que o governo brasileiro fez em janeiro desse ano? Formou o crédito positivo. Em vez de que para as pessoas receber os R$ 600, elas tinham que estar ligadas ao crédito positivo. E o que é o crédito positivo? O crédito positivo brasileiro é idêntico ao crédito social na China. Que é o que eles vão nos pontuar, o nosso score. Eles já estão dividindo as classes, que é o quê? Se você é um mau cidadão, o governo não te dá benefício nenhum. Agora, se você paga imposto em dia, se você paga a documentação do teu carro em dia, se você faz tudo em dia, o governo te dá ponto para você ter crédito. Na China, o controle social da China, no ano de 2018, 24 milhões de chineses não puderam viajar. Por quê? O crédito social deles estava baixo. Segundo, na China, o sistema agora foi desligado após a pandemia. 28 milhões de celulares foi desligado na China. Que são pessoas que mandaram vídeos falando mal da China, denunciando o que estava acontecendo, porque a China controla. Aí, veja bem, consórcio 5G no Brasil. A Huawei, que é a empresa 5G da China, vai entrar no consórcio. E a Huawei colocou uma pauta para o governo brasileiro de desligar usuários que falem mal do governo. Então, veja bem, a China, como é que eu olho para a China? Submissa à elite global e sendo o protótipo do que será o mundo. A China, essa semana, reverendo, instalou câmera nas casas das pessoas em quarentena. Dentro da casa, para o governo monitorar as pessoas. Na China, reconhecimento facial, na China, câmeras, são 470 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Todos os lugares que os chineses vão, eles estão sendo monitorados. Então, o protótipo da China é o quê? O protótipo da nova ordem mundial. O que acontece na China vai acontecer no mundo. E aqui no Brasil, a China, Londrina, a maior empresa de grãos de Londrina, a China comprou. A Azul, a China comprou. Todas as rodovias pedagiadas do Brasil têm ações da China. O governo do Nordeste, principalmente do Amazonas, está comendo na mão da China. Porque 24 estados do Brasil parou. Porque todos estão alinhados ao governo chinês. Todos. Aí vamos para a política. Eduardo Bolsonaro foi falar, ele foi falar mal da China, teve que se retratar. Ministro da Educação teve que se retratar. E agora, existe o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, falou: nós estamos caminhando para o socialismo, para o comunismo do século XXI, sistema globalizado, sistema de controle totalitário. O que chama a atenção, reverendo, ele não é pastor, não é evangélico, mas ele denunciou o apocalipse através da sua fala. E é um ministro do governo. Qualquer pessoa que fala mal desse sistema chinês é odiado pela mídia e pelo sistema global. Então, veja bem, a China comprou a Bandeirantes no Brasil, a China injetou dinheiro na Globo no Brasil, a China está controlando o sistema de governo mundial, porque eles usaram a China para quebrar os Estados Unidos e tomar o poder do mundo e fazer o que eles querem. Então, a China pode parecer que vai ser o país de ponta, mas a China simplesmente é o protótipo do sistema da besta. É o protótipo. Tem mais alguma pergunta? Aqui tem, pastor, cara. Aqui, o que é que o senhor me diz sobre os sionistas e os casares? Então, os casares me refrescam melhor. O sionismo, vamos lá, sionismo. Esse sistema de poder global judaico, ele criou muita força quando a ONU surgiu, né? Foi eles que criaram todo esse poderio de uma unidade governamental, de uma paz global,
e de um sistema de surgir o Messias, né? Então, o sionismo, que é a chamada dos judeus a Israel, que é fazer todo esse cenário apocalíptico em Israel, ele existe e ele está com muita força agora, né? Principalmente pelo acordo de paz entre Israel e a Palestina, que todo o acordo está dentro de uma geografia apocalíptica. E toda ela foi influenciada pelos sionistas ou zionistas. Agora, qual é o outro nome que o senhor falou? Agora o senhor vai ter que me refrescar a memória sobre isso. O que é a declaração da criação do Estado? Aquela declaração de Balfour, aquele inglês, né? Através do barão de Rothschild para dar a independência de Israel como um Estado sionista. Então, o judeu sionista, ele está fora da ortodoxia judaica, porque o judeu sionista ele já pende mais para o espiritismo, os casares, a cabala. Agora entendi, agora vem a cabala. Sim. O que acontece? Agora, essa ideia ganhou mais força com Benny Gantz, que é o primeiro, que ele é de esquerda, amigos de palestinos e ligado à Europa e a todo esse sistema, que é criar um Estado laico em Israel. E aí vamos voltar para o que eu falei na outra live. O Templo Abraão, que vai ser inaugurado dia 14 de maio, semana que vem. Que é judeus, muçulmanos e cristãos adorando a um único Deus no mesmo tempo. Israel, a ortodoxia de Israel, ela já começa a ser abalada por esse sistema de uma unidade religiosa. E eles se submeterem, entre aspas, a um sistema globalista para haver a paz mundial e para o surgimento do Messias. E a cabala, né, que nós, infelizmente, nós estamos vendo nos altares das nossas igrejas, a cabala, existem as duas cabalas, né? Existe a cabala, que é a mesma coisa que a macumba e o espiritismo, o branco e o negro. O sionismo, ele está ligado à cabala negra, com magia, com satanismo, com ocultismo, com busca Daí existe muita questão que é assustadora, né? Que é o surgimento que o povo falava antigamente de vampiros, de eles beberem sangue. Existe toda uma cúpula negra em cima disso. E existe, né? Existe vídeos, né, mostrando esse sacrifício de pessoas. Existe muita coisa que é assustadora dentro disso. E é aí que vem essa ideia de que o que está acontecendo é altamente diabólico para o surgimento do iníquo, né? Tem mais alguma pergunta? Pastor, aqui as pessoas estão perguntando, essa pergunta é direta isso aqui. Quem recebeu o chip durante esse tempo terá chance de salvação? Eu estou batendo fielmente para as pessoas não chipar. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, né, que o que eles criaram é uma tatuagem com nanotecnologia, que eu recebi um estudo hoje muito forte que vai ser colocado na mão direita, essa nanotecnologia. E por quê? Porque a mão direita está ligada inteiramente ao nosso hemisfério esquerdo do cérebro, que controla a nossa emoção. Então, a ideia de robô implantado no homem, ela é altamente assustadora, que é o transhumanismo, e eles vão poder ou deletar a mente humana ou controlar a mente humana através de sinais emitidos a essa tatuagem com nanorobôs implantados no corpo. É altamente diabólico. É a mesma coisa de transformar uma humanidade totalmente sujeita, obediente, submissa a tudo que eles quiserem fazer. Então, veja que a mão direita, como está no Apocalipse 13, 16 e 17, que é o sistema da besta, ninguém nunca falou que ela está ligada ao hemisfério esquerdo, que é aquilo que controla a nossa emoção.
Quando você estuda sobre transhumanismo, existe já mecanismo de computadores, através de tecnologia, que podem apagar a memória. Já podem apagar a memória. É a mesma coisa que você deletar um computador e colocar outra memória nele. Já existem programas, né, que já estão sendo testados sobre isso. Então, essa ideia, o que as pessoas têm que entender? Eu vou colocar esse chip. Primeiro, eles têm poder de te controlar aonde você for e você vai se transformar num roteador de internet. Eles podem mandar comando para você e você vai obedecer o que eles falar. E isso já existe estudos, não é questão teológica, de cientistas afirmando isso. E o que está ligado a tudo isso é a internet 5G. A internet 5G é a cabeça disso, né? E sem a internet 5G eles não conseguem fazer esse controle. Então, se eu sei que é um sistema de controle da besta, né? E se for obrigatório, eu tenho batido fielmente, não aceite. E é aí que vem a iminência do arrebatamento. Nós estamos muito próximos do toque da trombeta. O problema é que parece que o povo não quer acreditar no arrebatamento. O sistema que está vindo é o sistema da besta e a igreja precisa ser arrebatada. Então, como igreja, a gente precisa se posicionar contra, né? Contra totalmente a esse sistema. A humanidade será chipada. A pergunta, e a igreja, como ficará nesse cenário? Mas o senhor já explicou, né? Isso, não tem como você se submeter. Agora, veja bem, a questão do Barack Obama, quando sancionou o cartão de saúde nos Estados Unidos, o governo Barack Obama, o chip que era o tamanho de um grão de arroz. A comunidade cristã americana não aceitou o chip. Muita gente foi chipada, que Barack Obama disse que quem não chipasse não teria atendimento no hospital nenhum. Que o chip iria solucionar vários problemas. Agora, aqui no Brasil, é aí que os pastores vão ter que se posicionar. Por quê? Se for chipado, a pessoa vai ser controlada pelo governo. Já é o sistema da besta. Então, é nítido que o que eles estão querendo é implantar. Outra coisa que as pessoas têm que entender. Na China, vamos colocar a China lá, o protótipo. Eles criaram o QR Code para a pessoa sair no celular. Não é chip implantado, é o QR Code. Mas o QR Code da saúde na China está ligado ao sistema financeiro. É o mesmo aplicativo que movimenta teu dinheiro que estabelece a tua saúde para você poder sair da quarentena. Então, este modelo que está sendo implantado agora, a partir do momento que ele for obrigatório para você viver, é o modelo da besta. Então, nós não podemos aceitar esse sistema. Vai haver perseguição, se nós estivermos na Terra, vai haver restrições, vai haver muita restrição. Então, eu acredito outra coisa. No Brasil, existem estados no Brasil que se os pais não vacinarem os filhos, eles vão presos. E a criança é tirada do pai. E um deles é o Rio Grande do Sul. Eu acredito que eles vão começar por crianças isso, como obrigatoriedade. Se pai não vacinar, filho vai preso. E então vem a pergunta, né? Que aí vem a resistência. A igreja vai ter que se posicionar. Ou ela vai querer a terra, ou ela vai querer o céu. E se ela quiser o céu, ela não vai poder aceitar um sistema tão diabólico e destruidor como esse. É muito... Pastor Carlos, essa é a grande verdade. Isso é um esclarecimento à luz dos acontecimentos, contextualizando ele para as profecias, né? Então, tudo isto simetricamente cabe dentro das profecias. Dentro da Bíblia. E eu sou razoavelmente inteligente. Eu entendi as colocações. Eu vejo em uma síntese escatológica entre Daniel e Apocalipse a contextualidade analítica dos fatos em evidência que encerra dentro da profecia, né? Então, só que a linguagem profética da Bíblia é completamente antagônica à linguagem do mundo moderno. Por exemplo, a Bíblia diz que o sacerdote tinha uma pedra de ônix chamada Urim Tumim.
luz e perfeição, né? Por um ele falava com Deus, por outro eu ouvia a voz de Deus. Aquilo ali não é outra coisa senão o telefone que a gente usa. Um cidadão que conhecia só cáfilas, camelos, né, que era o Naum, vaticina sobre o automóvel. Quem são esses que vêm com tocha, socando-se nas praças e nos cantos dos muros? Automóvel, a linguagem da Bíblia. Um cidadão que vaticina sobre avião. Quem são esses que vêm como pombas olhando pelas janelas? Claro que é avião. Então, a linguagem da Bíblia, você tem que contextualizar, analisar, averiguar e contextualizar com a modernidade da linguagem dos dias presentes. Né? E montar essa peça escatológica dentro da análise e da conjunção dos valores escatológicos que estão inseridos, gravitado, principalmente em Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 7, capítulo 8, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 9. Então isso aí, esses fatos que se evidenciam no mundo moderno, na tecnologia de ponta, no avanço científico, porque na realidade sumária, a ciência, ela vive de especulação. Se ela deixar de viver de especulação, ela deixa de ser chamada ciência. Só existe uma ciência exata, que é a matemática. As demais vivem na especulação, né? Então, está provado por A mais B que o mundo está entrando num crivo de um processo tão terrível, tão eminente, tão intrínseco, que a ciência não encontrou resposta para as inquietudes. A política barrou, não encontrou resposta. E as finanças muito menos, porque quebra as nações todas. Né? Deus tem a última... Deus está mostrando ao mundo que ele tem o controle da história na mão. Né? Que ele considera as nações da terra como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Então Deus está mostrando a 198 países e a 8 bilhões de pessoas que a história está na mão dele. Antes dele e depois dele, ele tem a história na mão. Ele patenteou a história. Ele autenticou a história e ele inseriu a contextualidade da história do passado, do presente e do futuro, colocou dentro da Bíblia, cruzou os braços e deixou o pinhãozinho aqui na terra estribuchar. Estribucha para lá, um diz uma coisa, outro diz nada resolve. Volta tudo a estaca zero para mostrar que ele é soberano e a sua soberania é indiscutível em todos os níveis. Deus não tem... Deus não precisa da satisfação dos seus atributos, dos seus atos a homem nenhum. Porque Deus não tem conselheiro. O livro de Jó tem 42 capítulos. 37 capítulos é praticamente um silêncio de Deus. Fala ali 4 personagens. Bildad, Zofar, Elifaz e Jó. E Deus está em silêncio. Quando Deus quebra o silêncio, quebra no capítulo 38. Mas não é para responder a Jó nada. Não, é para inquirir Jó. E Jó queria uma resposta, Deus não deu. Aí Deus inquiriu com 70 perguntas, 4 capítulos restantes. Deus coloca 70 perguntas. E a primeira pergunta foi da lei da termodinâmica. Ele disse, quando eu assentei os primeiros fundamentos da terra, aonde tu estavas? Quando eu fiz a Orião, a Ursa e o Sete Estrelo, aonde tu estavas? Quem gerou as gotas do orvalho? Onde os ventos estão em recâmaras, mas quem colocou ossos, 208 ossos no ventre da grávida? E Jó colocou a mão na boca e disse, coisas maravilhosíssimas falava, superlativo absoluto sintético, daquilo que eu não entendia, mas agora eu me arrependo e me envolvendo no pó e na cinza. Aí Deus pegou o certificado e disse, pronto, aprovado. E nisto não pecou Jó. Então é lindo, pastor Marcos, nós vermos Pastor Carlos, nós vemos a autêntica soberania de Deus e a pequenez do homem. Do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito eu tenho um texto que eu ensino muito sobre ele, Isaías 46:10.
Ah, que o Senhor diz assim, somente a parte A, Deus diz assim, eu anuncio o fim desde o começo. eu E na anuncio visão, o fim desde o começo. Eu desde o anuncio o começo. fim desde o começo. Então, o que Deus estava dizendo? Antes de eu começar qualquer coisa, primeiro eu termino. Meu Deus, é Primeiro Deus forte. terminou a história para depois começar. É E aí vem muito forte isso aí. o Apocalipse 13:8. O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, Cristo já estava morto. Porque primeiro ele terminou a história, para depois começar. Então isso prova, né? A onisciência, a presciência, a presciência. E isso nos mostra, por exemplo, daí a gente vai dizer, mas pastor, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então Deus sabia que o homem ia pecar? Claro que sabia. Mas o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela que Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de tudo. E segundo, o Cordeiro morrendo desde a fundação do mundo nos revela que Deus nunca inicia nada sem saber como ele vai terminar. Tudo que Deus começou, ele sabe como termina. Então hoje, tem muito crente desesperado, reverendo. Tem muito crente apavorado pelo que está acontecendo, mas é tempo, Apocalipse 1:3, João escreveu, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra dessa profecia. Então, quem conhece a profecia não está desesperado, está mais do que feliz, porque o tempo está próximo. Essa é a mensagem de esperança e não é de destruição. Então, o mundo está em desespero. Mas a igreja deveria estar jubilando, porque tudo nos revela que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós veremos aquele que comprou a nossa alma. Glória a Deus. Então, Deus, ele não está fora do controle. Deus está no controle. E Jesus, antes de subir, ele disse o que? É me dado todo o poder no céu e na terra. Reverendo, existe algo que começou em fevereiro desse ano. Eu fiquei chocado. Eu não sei se o senhor já estudou sobre o relógio do Apocalipse, divulgado pela mídia. Sim, sim. Que começou após a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos nesse relógio que é monitorado pela ciência e pela política. Nós estávamos a 18 minutos do Apocalipse. 18 minutos. Quando Donald Trump assumiu o governo americano, nós estávamos a 3 minutos. 3 minutos. Fevereiro de 2020, nós estamos a 100 segundos do Apocalipse. Eita, Jesus! Olha o que mais me chocou nisso. O que é que movimenta o relógio do Apocalipse? Guerra e clima. São só essas duas coisas. Verdade. A questão climática está caminhando para a destruição, né? Verdade. Nós estamos vendo o anel de fogo do Pacífico superaquecido. Agora nós estamos com mais de 40 vulcões ativos no mundo. Agora nós estamos vendo anomalias climáticas jamais vistas. Nós estamos vendo os gafanhotos destruindo tudo. Vampiros saindo da caverna. Vampiro não. Saindo da caverna e vindo para as grandes cidades. Tem muita coisa acontecendo. Agora, presta atenção. Nós vemos a questão climática e a questão de guerra movimentando. E a ciência, no dia 8 de fevereiro, divulgou o dia todo isso. Nós estamos a 100 segundos do Apocalipse. 100 segundos do Apocalipse. O que mais me chocou? Aí, se você estudar BBC News sobre isso, É o País sobre isso, vários portais de notícia dizem, o relógio do fim do mundo aponta 100 segundos. O relógio do Apocalipse. O que mais me choca é que a comunidade científica na Terra, elas não creem em Deus. Então, os cientistas que não creem em Deus estão acreditando no Apocalipse. E a igreja que anda com a Bíblia debaixo do braço todo dia, não acredita que o Apocalipse vai acontecer. E eu estudei, reverendo, sobre esse relógio, e eu peguei as teses de Stephen Hawking, aquele cientista que falava na cadeira de roda que morreu no ano retrasado.
Stephen Hawking foi conhecido como o Einstein do século XXI. Ele disse, uma das teses, a inteligência artificial vai destruir a humanidade. A inteligência artificial. Ele disse que se nós chegarmos em 2025, nós estamos com 7 bilhões 777 milhões de pessoas, já deve ter passado aí alguns, mas em 2025 nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas. Hawking calculou a energia, comida e água. Nós não temos energia, água e comida para 8 bilhões de pessoas. E ele anunciou o Apocalipse. Ele anunciou misérias sem precedentes, anunciou uma escassez gigantesca de alimento. E é um cientista que se declarou ateu até o fim da sua vida. E agora nós como igreja do Senhor, estamos vendo que, em vez de acreditarmos naquilo que está na Bíblia, nós não queremos acreditar no Apocalipse. E o Apocalipse, na minha visão, não é destruição. O Apocalipse é revelação. O Apocalipse veio abrir o céu para nós. A nossa cidade santa, o nosso estado eterno. O lugar onde não tem lágrima, não tem dor, onde não tem pranto. O lugar onde não vai ter enfermidade, não ter crise, é onde nós vamos governar, reinar com Cristo por toda a eternidade. Então, hoje, as pessoas querem fugir do Apocalipse, sendo que a mídia está divulgando o Apocalipse. Está muito claro esta visão apocalíptica diante de nós. E nós temos que enxergar isso, que o Apocalipse está se cumprindo e que nós somos a geração do arrebatamento. E como foi a sua fala, Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Pastor Carlos, o capítulo 4 de Ezequiel, para amparar a sua fala, versículo 16 e 17, é muito interessante. Ezequiel, então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável, não é estável, instável, o sustento de pão em Jerusalém, vírgula. E comerão pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Verso 17. Para que o pão e a água lhe faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Duas coisas que vai faltar, já começou a faltar, já temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome, é o produto hídrico, a água, e nós somos 70% líquido, não viveremos sem ela. E alimentos. Então, fome e sede na terra cairá impiedosamente, e com a água, ela promove a liberação das toxinas para o rejuvenescimento da pele. Então, as pessoas sem água terão velhice precoce. Velhice precoce. Então, isso aqui já virou epidemia. Os mananciais estão secando, 82 nações do planeta Terra não têm água mais para beber, estão importando água, e nós detemos 0,7% de água doce do planeta. Está na bacia amazônica, está todo mundo de olho lá. Se brincar, a gente perde a Amazônia. Então, tudo nos mostra que estamos vivendo o ocaso, o poente, a última hora. E lá em Mateus capítulo 20 verso 1 diz assim, o reino de Deus é semelhante a um pai de família, que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ali ele fala de 4 horas. Está falando de hora, de madrugada, a hora nona, a hora sexta e a 10ª hora. Quer dizer, essas 3 primeiras horas se passaram. Hora dos profetas, hora dos judeus e hora dos samaritanos. Agora é a hora da igreja. A 10ª hora, a última hora. A última geração. Eu sou da geração da figueira, sabia? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Carlos deu um problema na internet, deu um problema na sua internet. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Sim.
Eu sou da geração da figueira. Eu completo ano junto com Israel. Entendeu? Eu sou de 48. O ano que Israel foi declarado nação independente. Glória a Deus. Então Jesus disse, não passará esta geração, a geração da figueira. Uma geração, ela está implicitamente inserida em Salmo 90, verso 12. 70 e 80 anos. Se é 70, Jesus não veio ainda. Se é 80, está faltando um pouquinho. Então, nesses meandros aí, Jesus está voltando. Eu creio, aos meus 70 anos de idade, com essa cara de 17, glória a Deus, eu creio que eu não provarei a morte física. É um problema meu. Glória a Deus. Eu creio que eu serei transformado e arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares, dado a brevidade dos dias. Glória a Deus. Amém? Essa questão de fome, pastor, ano passado, ano de 2019, agora vamos olhar para a fome e para a água. Então vamos falar da água que o senhor falou. 2025, nós teremos 2 bilhões e 700 milhões de pessoas sem água, com crise hídrica. Questão de alimentação. No mês de junho do ano passado, nós consumimos toda a água, toda a comida e utilizamos todo o solo fértil que era para ser utilizado em 365 dias. Então, 6 meses antes, o planeta Terra consumiu todos os recursos naturais. Agora, vamos calcular com a pandemia. O povo só está em casa comendo. Verdade. Então, verdade. Você vê que parou muita coisa e o povo só está comendo em casa. E o que vai acontecer? Nós estamos à beira, e aí vem o que a ONU declarou. A fome que virá após a pandemia é fome apocalíptica. Isso está lá no site das Nações Unidas. Então, a fome, né? Jesus falou em Mateus 24, Lucas 21, sobre fomes. E essa escassez de alimento, ela já está nítida. E aí vem, vamos falar do Brasil. Este ano o governo Bolsonaro vai privatizar a água no Brasil. Quem é que quer comprar a água do Brasil? A Ambev, a Coca-Cola e a Nestlé. Eles estão no pairo para comprar toda a água potável do Brasil. Por quê? Porque a água, em pouco tempo, como o senhor falou, nós temos com mais de 80 nações com escassez de água. Já ela vai se tornar dinheiro. Água é dinheiro. Então, se a Coca-Cola, ou a Ambev, ou a Nestlé comprar água potável do Brasil, nós vemos que o povo vai ter que pagar caro. Daí vem o Apocalipse 6, né, reverendo? O terceiro cavaleiro preto com a balança na mão. E a gente sabe que ele está dizendo um dinheiro por uma medida de trigo e um dinheiro por 3 medidas de cevada. Cevada é comida de animal, é ação. E aí nós estamos vendo que a comida está encarecendo e vai ficar muito cara. Por quê? Vamos para dezembro. A carne no Brasil, o preço explodiu. Porque a nossa carne estava sendo vendida para quem? Para a China. Verdade. Então, o nosso produto vai ser exportado para alimentar as nações. A água vai ser exportada, a comida, e o brasileiro ou o mundo vai pagar muito caro para poder comer. Então, eles vão reduzir a porção de alimento para muitas nações pobres do mundo. Então, isso está muito claro. E isso é o quê? É o Apocalipse. Então, quando eu prego, eu sempre digo isso, que eu não vejo melhora pelo âmbito bíblico para o planeta. E é aí que nós temos que estreitar a nossa comunhão com o céu. Porque, como o Senhor, eu acredito também que eu não vou provar a morte física. Eu acredito que eu vou ver Jesus e eu vou receber um corpo glorificado e não vai ter culto fúnebre para o meu corpo, porque nós somos a geração do toque da trombeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos, muitíssimo obrigado por estas 2 horas de live, nesse papo gostoso, profético,
né? Eu tenho certeza que ele serviu de bálsamo lenitivo e despertamento para as pessoas. Glória a Deus. Uma palavra calma, teologicamente muito bem explicada, muito bem narrada. E eu estou muito grato a Deus por este encontro nosso esta noite. Sim. Esse encontro virtual. Muitos dos irmãos estão felizes, satisfeitos e agradecidos a Deus. E eu também faço um coro com eles, porque aqui não tem dois meninos conversando. Tem dois homens já vividos, abalizados, que medem as palavras para falar. Não fala, não joga palavras ao ar, como briga de galo. A gente pensa, reflete e pronuncia a palavra com segurança, com estabilidade. E isso é que traz durabilidade ao nosso ministério. Então, quando a sua internet voltar, eu quero que o senhor faça suas despedidas considerativas. Sua internet saiu um pouco, mas agora ela voltou e saiu de novo. Pastor Carlos, esteja à vontade para fazer as suas considerações finais e o meu muito obrigado de coração. Em meu nome e em nome da Virgínia, minha esposa. Muito obrigado. O Senhor é uma referência para mim, o Senhor é uma referência para mim. Eu prego o Apocalipse faz 20 anos, eu ouvia seus cassetes, né? Aquelas fitinhas. E muita questão escatológica minha base é o Senhor, né? Que me abriu a mente para o campo escatológico. Talvez o Senhor não saiba disso. Mas para mim estar aqui com o Senhor hoje é uma honra que ficará marcado por toda a minha vida e da minha família. Porque o Senhor é uma referência nessa área em âmbito mundial, né? Em todo o Brasil se fala de Apocalipse de Napoleão. Graças a Deus por esse momento e que nós possamos ter mais esses momentos com o povo aí, falando. Muito obrigado, pastor Carlos. Um abraço, uma ótima noite. Deus abençoe grandissimamente ao senhor, sua família. Muito obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém.